Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre, na minha opinião, um dos maiores desafios na introdução alimentar. Casos de dificuldade que eu vejo com mais frequência no consultório. Vamos lá, antes disso, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, gente. Isso ajuda que mais famílias possam receber essa informação e a gente continuar trabalhando. Bem, uma das maiores dificuldades que eu vejo são as mães que não conseguem entender que na hora que a criança passa para a introdução alimentar, é uma nova etapa. E a partir de então, essa criança não mais vai se alimentar como era antes, tá bom? Principalmente quando se trata de mães que amamentam exclusivamente. Eu vejo esse problema mais frequente nas mães que amamentam do que as mães que oferecem leite, porque há razões psicológicas. E acontece da seguinte forma: o bebê começa a recusar a alimentação e quando ela recusa, ela faz, joga a comida para fora, cospe, vira a colher, vai para o outro lado, faz birra mesmo, joga a comida longe. E o que a criança faz com isso, negando? A mãe reage de que forma? A mãe fica aflita. A mãe diz para si mesma: meu filho vai estar com fome, ele precisa comer, eu não vou deixar meu bebê com fome. E o que essa mãe faz? Coloca o bebê no peito. Tá? Isso se repete algumas vezes, a criança faz isso e a mãe cada vez mais alimenta um sentimento de culpa que seu filho está com fome. Algumas vezes essa mãe vai oferecer o peito antes de dar o almoço. Então, o almoço acontece ao meio-dia. É quando chega às 11h30, a criança começa a chorar porque está com fome, está chegando a hora dela comer. E ela começa a comer, a mãe no sentimento de culpa, o que faz? Leva o bebê ao seio e o bebê começa a mamar. Chega na hora do almoço, essa criança está com a barriga cheia. Vai comer? Tem fome? Não. E esse ciclo se perpetua e se estabelece um hábito, um comportamento que fica. Esse bebê não come ou come muito pouco, normalmente vai comer o que é mais palatável, prazeroso. Então, frutas eles aceitam melhor, as verduras, algumas verduras, ou às vezes a carne. Tem criança escolhe 1, 2 itens e só, e não come mais, porque ela já sabe, ele já sabe que vem o peito depois. E essa mãe entra nesse ciclo vicioso e não consegue perceber essa situação. Tem bebês que chegam aí por volta de 9, 10, 11 meses com esse comportamento, comendo muito pouco, As mães ficam na expectativa, que vai mudar, é o tempo da criança. Então, uma criança com 9, 10 meses não pode comer pouco, um almoço, nem janta, tem uma refeição só de panela por dia, o almoço, e come um pouquinho. Isso não é o tempo da criança. A gente vai esperar até quando? Eu vejo crianças que chegam no consultório com mais de 1 ano de idade, alimentadas à base de leite. Às vezes o peito sai e entra uma mamadeira. E essas crianças ficam sendo alimentadas à base de mamadeira. Tomam 6, 8 mamadeiras por dia e obviamente não vai ter fome nunca, tá? Em um segundo vídeo eu vou falar sobre como a gente manejar isso e que não há outra forma, mas aqui eu já queria começar a deixar a ideia de que essa mãe precisa perceber nela sentimentos. Normalmente esse problema é um problema emocional que está na mãe. A gente não está culpabilizando ninguém, mas o bebê não tem responsabilidade porque é um bebê. A gente vai ter que ensinar esse bebê. Quem é o responsável pelo cuidado são os cuidadores. Não é somente a mãe, o pai tem que chegar, tem que ajudar, vai participar, a gente vai falar sobre isso. Mas sobre esse tipo de problema, esses entraves, a mãe acaba tendo uma participação no componente psicológico e ela tem que começar a perceber essas aflições, os seus sentimentos de culpa, as suas inseguranças, as suas lembranças de infância, como essa mãe foi cuidada, se essa mãe teve uma boa relação com seus cuidadores,
teve mãe presente, teve pai presente, ou em algumas situações teve mãe e pai muito super protetor, né? Aquela mãe que eu brinco com a mãe polvo, que é a mãe que abraça os filhos e super protege demais e deixa essas crianças muito inseguras. Então, alguma coisa normalmente lá atrás, na história de vida dessa mulher, leva a uma construção psicológica que nesse momento, com o cuidado do seu bebê, se projeta. E nesse momento surge esses conflitos psicológicos, tá bom? E a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos vídeos.